Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula de quem do professor, né? Jubilu! E já quero começar esse nosso processo pedagógico te falando algo extremamente peculiar. Reza a lenda que as pessoas que são do grupo sanguíneo A são pessoas sensíveis, perfeccionistas e que trabalham muito bem em equipe. Só que, infelizmente, já que nada é perfeito, essas pessoas são muito ansiosas. Já quem é do grupo B são aquelas pessoas mais alegres, excêntricas, mas que infelizmente são individualistas e egoístas. Grupo AB são pessoas artísticas, misteriosas e imprevisíveis. E as pessoas do grupo O, elas são muito curiosas e também generosas, mas que são extremamente teimosas. Acreditou nisso? Parece até horóscopo, né? Só que os japoneses acreditam e levam essa questão da relação entre o tipo sanguíneo e a personalidade muito a sério, mesmo não existindo nenhuma evidência científica comprovando isso. Aliás, a genética da determinação do sangue será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, já sabe, né? Bota um sangue nesse olho que depois da vinheta tem herança do sistema BO pra você. Como você viu na aula passada, a gente tem 4 grupos sanguíneos dentro do sistema BO. Então nós temos o sangue do grupo A, do grupo B, grupo AB e também o grupo O. Agora, olha só que legal, na população humana mundial, o sangue mais frequente é o grupo... Adivinha? Sabe qual que é o sangue mais frequente na população? Sangue do grupo O. Então, minha jubialuna, meu jubialuno querido, se você é sangue O, lamento informar, mas você é só mais um na multidão. É o que mais tem por aí. Nossa, Jubal, ainda bem que eu sou sangue do tipo A, né? Eu não sou tão balaio. Tu que pensa. Na verdade, na população humana, o grupo A é o segundo grupo mais frequente. Inclusive, é o meu tipo sanguíneo. Depois do grupo A, um pouco mais difícil de se achar são as pessoas do grupo B. Mas assim, ó, o sangue assim que é raridade mesmo, aquela coisa mais nobre, aquilo que é difícil achar, é o sangue do grupo AB. Então, se você é AB, chegou a hora de você brilhar. Já manda fazer uma camiseta escrita assim, sou AB. Certeza que você vai ter reconhecimento social diferenciado, porque é muito difícil encontrar pessoas do grupo AB. Agora, a pergunta que vem é a seguinte: por que o grupo O é o mais numeroso na população? E por que o AB é o menos numeroso? O grupo O, ele é o mais frequente porque foi ele o primeiro tipo sanguíneo a surgir nos primatas não humanos, ou seja, nos macacos, né? Há mais ou menos 20 milhões de anos atrás. Foi o primeiro grupo sanguíneo a aparecer. Depois, ao longo dos milhares de anos, foram ocorrendo mutações nesse gene e aí novos alelos dos tipos sanguíneos foram surgindo. Então assim, ó, primeiro surgiu o alelo A, depois surgiu o alelo B. E é só com a presença dos dois alelos na população é que uma hora surgiu o grupo AB. Então o AB, ele foi o último grupo a surgir porque ele precisou primeiro do aparecimento do alelo A e do alelo B para que ele pudesse existir. E isso realmente demorou muito para acontecer. Eu não sei se você percebeu o que eu acabei de falar, mas a tipagem sanguínea nos seres humanos, ela é determinada por um gene que possui, 3 alelos. E quando eu tenho um gene com mais de 2 alelos, nós temos um caso da genética que são o quê? Os alelos múltiplos ou ainda polialelismo. Então guarde que o sistema BO, ele é um caso clássico dos alelos múltiplos, igual a gente tinha lá na coloração dos coelhinhos, lembra? Da pelagem dos coelhos. Isso também acontece com o nosso sistema sanguíneo, com o sistema BO. Você lembra disso? Ah, Jubão, tô lembrado não. Então vem aqui comigo que você vai entender isso melhor. Então, para você entender isso melhor, eu trouxe aqui, o cromossomo 9 humano. Ai, Bilu, por que você trouxe o cromossomo 9 aqui para nossa aula? Porque é no cromossomo número 9 que está o gene I. Ai, gene I? Para que serve o gene I?
ele é o responsável pelo nosso sistema BO. É no GNI que estarão as informações para a produção ou não dos aglutinogênios que vão na membrana plasmática das hemácias. Então aqui nesse GNI, nós podemos ter 3 alelos diferentes que vão ocupar essa posição. Por exemplo, o alelo IA. Se o alelo IA aparecer aqui, deixa eu apagar esse balãozinho que ficou aqui. Se o alelo IA aparecer aqui, nós vamos ter a informação para a produção do aglutinogênio A, que, como eu te disse na aula passada, esse aglutinogênio A, ele é um carboidrato. E no caso aqui, ó, o alelo IA, ele carrega a informação para que esse carboidrato seja colocado aqui na membrana da hemácia. E esse carboidrato, ele tem um nome, ele é chamado de galactosamina. Então, o alelo IA tem a informação para que o carboidrato galactosamina seja colocado na membrana da hemácia. Só que aqui também, nessa posição, nós podemos ter um outro alelo, que é o alelo IB. O IB, ele vai ter a informação para a produção do aglutinogênio B, que assim como o aglutinogênio A, é um carboidrato. Só que aqui é um outro carboidrato, não é a galactosamina. O aglutinogênio A, ele é formado pela galactosamina. Agora, o aglutinogênio B é formado por um outro carboidrato, que é a galactose. Então, quem tem esse alelo vai ter galactose na membrana das suas hemácias. E aqui nessa mesma posição, nós podemos ter o nosso terceiro alelo, né, a terceira variação do GNI, que é justamente o alelo Izinho. A pessoa que carrega esse alelo aqui, caso ele esteja presente, você não vai ter a produção de nenhum aglutinogênio. Se a pessoa tiver só esse alelo aqui, ela não terá aglutinogênio nas suas hemácias. Agora, uma outra coisa muito interessante é que esses 3 alelos, que são variações do GNI e que vão definir o nosso sistema BO, eles possuem uma escala de dominância. O alelo IA e o alelo IB, nenhum domina o outro. Quando os dois aparecem juntos, a pessoa vai produzir tanto o aglutinogênio A quanto o B. É um caso que a gente chama de codominância. Aliás, o sangue AB é o maior exemplo de codominância que nós temos. Mas se você reparar na nossa escala de dominância, tanto o alelo IA quanto o alelo IB, eles são maiores que o alelo Izinho. Isso significa dizer que tanto o IA quanto o IB, quando eles se encontram com o alelo Izinho, são eles que vão dominar ele. O alelo Izinho só vai se expressar caso ele esteja em homozigose, ou seja, caso a pessoa carregue 2 cópias dele dentro do seu genoma. Agora, é importante salientar que desses 3 alelos que estão circulando na população humana, você e eu, como nós somos diploides, a gente só pode carregar no máximo 2 alelos. Um que vai ser enviado pelo pai e o outro que vai ser enviado pela mãe. Sabendo-se disso, bora então agora analisar os fenótipos e os genótipos do sistema BO. Então vamos pensar aqui. A pessoa que tem o fenótipo do grupo A, ou seja, a pessoa que tem sangue do tipo A, ela pode carregar 2 alelos IA. Lembre-se, um veio da mãe e o outro foi enviado pelo pai. Nesse caso aqui, ela é homozigota. Então a pessoa que tem o genótipo IA, ela vai produzir apenas o aglutinogênio A para colocar na membrana das suas hemácias. E por isso ela será do grupo A. Agora, a pessoa do grupo A, ela também pode ter outro genótipo. Ela pode carregar, por exemplo, um alelo IA e um Izinho. O Izinho não é recessivo perante a presença do IA e do IB? Ele é. Então ele não vai se expressar. Logo, essa pessoa que tem esse genótipo aqui, ela também só vai produzir o aglutinogênio A e por isso terá o fenótipo do grupo A. Quando nós temos o fenótipo B, é a mesma coisa que acontece aqui no A. A pessoa pode ser homozigota e vai carregar 2 cópias do alelo IB, ou seja, nesse caso, ela só produz o aglutinogênio B, e ela também poderá ser
heterozigoto, carregar uma cópia do alelo IB e uma cópia do Izinho. Ei, o IB não domina o Izinho? Domina. Então, nesse caso aqui, nós só teremos também a produção do aglutinogênio B. E a pessoa será do grupo B. O outro fenótipo que nós temos do sistema BO é o grupo AB. No caso do grupo AB, só vai acontecer de uma maneira, só tem um genótipo para o AB, que é quando você recebe um alelo IA e um alelo IB. Lembre-se, não existe dominância entre esses dois alelos. Logo, eles vão se expressar juntos. Você vai conseguir enxergar tanto o fenótipo do alelo IA quanto o fenótipo do alelo IB, o que significa dizer que você vai conseguir ver na membrana das hemácias o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E por isso que essa pessoa é do grupo AB, com dominância. Agora nós temos também o grupo O. No caso do grupo O, o único genótipo possível é esse aqui, ó, Izinho, Izinho. Lembre-se, o Izinho é recessivo, então ele só vai se expressar em dose dupla. E qual é a informação que ele tem aqui? A informação que ele tem é para não produzir aglutinogênio. A pessoa que é do grupo O, ela não tem aglutinogênio nas suas hemácias. Então, o único genótipo que ela pode ter é o genótipo Izinho, Izinho. Lembre-se, eu tenho 3 alelos para um único gene. Um caso clássico de alelos múltiplos. Seguinte, se você chegou até esse momento da videoaula, você já assistiu vários minutos sobre o sistema BO e praticamente você já é o Landsteiner da tua cidade. Manja tudo de sangue. É claro que a partir de agora, chegou a hora da gente se aprofundar um pouquinho. Chegou a hora da gente entender como é que o sistema BO funciona no nível molecular. Bora agora para o nosso super aprofundamento com essa imagem que eu trouxe aqui, onde eu botei 4 hemácias com os seus respectivos núcleos. Então aqui é o núcleo, aqui é o outro, aqui é o outro, aqui é o outro. Lembrando que as hemácias dos mamíferos, elas são anucleadas, elas não possuem núcleo. Só que as células que formam elas, que são as células precursoras das hemácias, essas células possuem núcleo. Então lá dentro do núcleo dessas células, você tem lá os nossos 23 pares de cromossomos com os seus genes, e aí a hemácia vai ser formada conforme a informação que esteja aqui, e depois o núcleo é eliminado. Aí sim você vai descartar esse núcleo e a hemácia começa a trabalhar dentro do organismo. Então aqui é uma hemácia hipotética. Botei o núcleo para ficar mais fácil de te explicar como ocorre a parte molecular do sistema BO. Porque você aprendeu que o sistema BO é definido pela presença ou pela ausência de aglutinogênios na membrana dessas hemácias. Esses aglutinogênios são o quê? O A e o B. Só que o que você não sabe até agora é que para a formação desses aglutinogênios, você precisa ter obrigatoriamente a presença de um cara que é conhecido como, ó, vou botar aqui para você, ó, antígeno H, ou antígeno Hzão. Se esse cara aqui não tiver presente, você não tem a formação dos aglutinogênios A e B. Agora, olha só que legal. A formação do antígeno H na membrana plasmática das hemácias depende da presença de um alelo dominante, Hzão. Então, o cara, para ter o antígeno Hzão, ele tem que ter genótipo Hzão ou Hzão Hzinho. E esse gene, onde esses alelos estão presentes, ele está no cromossomo 19, que é esse parzinho que eu estou botando aqui, ó. Então todo mundo aqui vai produzir o antígeno Hzão. Então, para isso, o genótipo tem que ter o alelo Hzão. Vamos botar aqui, ó, que esse cara aqui, ele é Hzão. Então aqui tem a informação, né, no Hzão, para a formação do antígeno Hzão na membrana da hemácia. Vou botar aqui o antígeno Hzão, ó. Essa casquinha de sorvete aqui. Mesma coisa nessa célula. Fui lá no cromossomo e vi que o genótipo aqui era Hzão. Se tem Hzão,
forma o antígeno H. Vai formar o antígeno Hzão aqui, ó. De novo, casquinha de sorvete. Mesma coisa aqui, ó. Esse cara também, sei lá, genótipo Hzão. Também vai ter a informação, produção do antígeno Hzão aqui. Casquinha de sorvete. E aqui também, você vai ter aqui o genótipo, pode ser aqui, ó. Vamos botar aqui Hzão também. Basta ter uma cópia do Hzão para já ter esse antígeno. Vamos botar aqui que o cara é Hzão. Vai formar também aqui a nossa casquinha de sorvete. Botei aqui, ó, casquinha de sorvete. Aqui nesse caso, você forma várias casquinhas de sorvete na membrana da hemácia. Vou botar 2. Por quê? Já te explico já. Bom, pergunto para você, Jubialuno. Todas as células produziram o antígeno H na sua membrana? Sim, elas têm o antígeno H. Então agora elas poderão produzir os aglutinogênios. Nesse caso aqui, ó, é uma pessoa do grupo A. Quem é do grupo A pode ter genótipo IA e A. E aí vai ter a produção de um carboidrato que é a galactosamina. E aí a galactosamina, ó, vai ser colocada aqui. Pronto. É a união desses dois carboidratos que formam o aglutinogênio A. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Sangue B. Qual é o genótipo para CB lá? IB, pode ser IBzinho também, mas vamos botar IB. Também vai produzir um carboidrato, que nesse caso é a galactose. E isso vai ser colocado aqui junto com o antígeno Hzão. Formei o aglutinogênio B. Aqui, ó, tudo certinho. Vamos agora para o AB. No caso do AB, genótipo IA e B. Olha só que legal. Aqui a pessoa vai produzir o quê? Vai produzir o carboidrato galactosamina e vai produzir o outro carboidrato também, que é o carboidrato galactose. Aqui, ó. E por isso que essa pessoa vai ser AB. E no caso do O, que é genótipo Izinho, não vai ter a produção de nenhum carboidrato. Então a pessoa que é do grupo O, ela vai ter o antígeno Hzão, mas ela não vai colocar nenhum carboidrato aqui, como se fosse a bola de um sorvete sendo colocada em cima da casquinha. Aqui, ó, botei a bolinha na casquinha, bolinha na casquinha, bolinha na casquinha, mas aqui não tem bolinha na casquinha. Agora, olha só a pira do processo pedagógico. Existem algumas pessoas no planeta Terra que são extremamente raras, que quando a gente fala de produção do antígeno Hzão, o genótipo delas não é Hzão e nem Hzinho. Elas são recessivas, homozigota recessivas. Ou seja, o genótipo é Hzinho. E aí, quando a pessoa tem esse genótipo, ela não produz o antígeno Hzão. Então, vamos ver o que vai acontecer em cada situação. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. E essa pessoa mudou o genótipo dela. Agora ela vai ser Hzinho. Pode produzir o antígeno Hzão? Não pode. Então apaga. Olha só. Mesma coisa aqui, você não é mais Hzão. Você mudou. Você agora é. Claro que isso não pode acontecer, eu mudar o genótipo de uma pessoa, se a gente fizer a edição gênica, né? Mas eu tô mudando aqui para ficar fácil, ó. Hzinho. Pergunto, quem é Hzinho? Produz antígeno Hzão? Não. Então, ó, já era a casquinha do sorvete. Tchau, casquinha do sorvete. Mesma coisa aqui. Vaza. Você agora é Hzinho. Olha só que legal. Tem produção de casquinha de sorvete? Não. Tchau, casquinha de sorvete. Tchau, casquinha de sorvete. Tchau, casquinha de sorvete. A mesma coisa aqui, ó. Sai Hzão. E aí o genótipo agora, ó. Hzinho. Tem informação de casquinha de sorvete? Ou seja, tem informação de antígeno Hzão? Não tem. Nossa, Job, por que você está mostrando isso? Porque se essas pessoas não produzem o antígeno Hzão, independente
do genótipo que esteja aqui para o sistema ABO, elas não vão produzir aglutinogênio. Ou seja, essa pessoa mesmo carregando o alelo IA, a ausência do antígeno Hzão não permite com que ela produza o aglutinogênio A na membrana. Aqui, ó, não vai ter nada. Aqui também não dá para produzir nada. Aqui não dá para produzir nada. Adeus, adeus. E aí é claro que essas pessoas acabam sendo classificadas erroneamente de falso O. Porque quem não tem aglutinogênio A e B é o sangue do grupo O. Só que nesse caso aqui, ó, o cara tem genótipo para sangue A, mas ele não produz aglutinogênios. Por quê? Porque você não tem o antígeno Hzão. E é assim, é por conta da ausência do antígeno Hzão que nós temos a formação daqueles caras que são chamados de falsos O. Agora, olha só que interessante. A gente diz que a pessoa que é falso O, ela tem o fenótipo de Bombay. Aí, como assim fenótipo de Bombay? Isso acontece porque a descoberta desse fenômeno, onde pessoas que mesmo não possuindo o genótipo Izinho, apresentam o fenótipo O, ou seja, como se elas fossem do grupo O, isso aconteceu na Índia, num lugar conhecido como Bombay. Isso foi em 1952. Hoje Bombay nem é mais chamado assim, hoje é chamado de Mumbai. E é onde essa situação do falso O é muito comum de acontecer. Só para você ter uma ideia da raridade dessa situação, aqui no Brasil só existem 11 famílias que são falso O. E o mais interessante é que o sangue falso O, ele pode ser doado para qualquer grupo sanguíneo do sistema BO. Só que a pessoa que é falsa O, ela não pode receber o sangue O verdadeiro, porque o O verdadeiro, ele tem o quê? Ele tem o antígeno Hzão na membrana, e esse antígeno ele é ausente no falso O, e claro que será encarado como um inimigo, como um corpo estranho, assim como se o sangue A fosse doado para o B. Então quem é o fenótipo Bombay só pode receber sangue de quem é Bombay também. Tanto é que teve uma menina na Colômbia recentemente que ela fez uma cirurgia e ela precisava desse sangue, né? Ela precisava do sangue falso O. E isso foi enviado do Brasil para ela, porque tem um menino no Ceará que também é Bombay, aí ele doou o sangue e esse sangue foi levado de avião para a Colômbia. Agora, olha só que interessante essa situação que aconteceu em Belo Horizonte. O que aconteceu lá foi uma situação muito peculiar. Um casal na maternidade, né, a mulher do grupo O maridão do grupo A, tiveram gêmeos bivitelinos, ou seja, gêmeos não idênticos. 2 menininhos, onde um dos menininhos deu que era do grupo AB, sangue AB, e o outro menininho do grupo B. Aí o pai já ficou indignado lá no hospital. Ei, vocês trocaram meus filhos! Trocaram meus filhos! Claro, grupo A, grupo O, tendo filho AB, principalmente aqui, como um AB pode ter surgido aqui? A coisa tá mal contada. Então ele já chegou lá, já querendo quebrar tudo, já pegou um ovo para jogar na cara do médico. Aí o médico falou, calma, só vocês tiveram meninos hoje aqui na maternidade. Então, sim, esses meninos são filhos de vocês. Vamos dar uma analisada. E aí fizeram a análise do DNA e aí chegaram e falaram, esses filhos são realmente de vocês. E aí eu pergunto, o que está acontecendo aqui? Ou melhor, o que pode ter acontecido aqui? Eles descobriram que lá no cromossomo 19 da mamãe, nós tínhamos os alelos Hzinho, Hzinho. E se você tem Hzinho, Hzinho, você não produz aglutinogênio nas suas hemácias. E aí você é classificado como O, mas você é um falso O. E, na verdade, ela era uma falsa O. Porque quando os médicos fizeram a análise do DNA, eles viram que ela carregava os alelos IB e B. Ou seja, geneticamente, essa mulher teria que ser sangue do tipo B. Mas como ela não produz o antígeno Hzão,
ela acabou sendo classificada como O. Olha que questão maravilhosa para a segunda fase, para quebrar quem não é jubialuno. Fizeram um teste lá de DNA e viram que papai tinha o genótipo IA Izinho. Pergunto, nessa situação aqui, dá para ter isso? Vamos ver aqui, ó. Bom, a mamãe, ela é homozigota, então os gametas dela só vão carregar o alelo IB. Vou botar aqui, ó. Um IB aqui e outro IB aqui. Separei os gametas, mas é só um tipo de gameta. Você podia fazer só uma parte aqui. No caso de papai, papai vai carregar dois tipos de gametas. 50% dos gametas vão carregar o alelo IA e 50% dos gametas vão carregar o alelo Izinho. Bom, vamos fazer aqui o cruzamento, quadrinho de Pinet básico. É assim que você trabalha com o sistema BO. Ó, se esse gameta se encontrar com esse, teremos alguém IA e B. Se esse gameta se encontrar com aquele lá, também teremos alguém IA e B. Mas pode acontecer desse gameta se encontrar com esse. Aí nós temos o quê? Genótipo e B, Izinho. E pode acontecer desse se encontrar com esse. Também será genótipo e B, Izinho. Então nessa situação aqui, o casal tem 50% de chance de ter filhos com sangue AB e 50% de chance de ter filhos com o sangue B. E aí, ó, olhando para a situação, ó, um AB e o outro B. E aí, ó, caso encerrado. Tá vendo como o fenótipo Bombem pode gerar uma série de confusões? E por falar em confusão, um cara conhecido como Charlie Chaplin, ele também acabou caindo num problema relacionado ao sistema BO e um teste de paternidade. Porque nos anos 40, não sei se você sabe, mas ainda não existia um teste de paternidade com análise do DNA. E o Charlie Chaplin, para você que não sabe, ele foi um dos maiores atores do cinema mudo. Eu sou fã desse cara, assisti todos os filmes dele quando eu tinha uns 15 anos de idade. Aliás, assim, ó, recomendo você fazer o mesmo, porque além de ser extremamente engraçado, é de uma inteligência gigantesca. Mas voltando aqui, o que aconteceu foi o seguinte: o Charlie Chaplin, fora das telas, ele foi acusado de ser pai de uma pessoa que ele não era pai. O que aconteceu foi que houve um erro na determinação da paternidade pelo sistema BO. Erraram o teste. E aí ele teve que pagar pensão alimentícia para uma criança que tinha o sangue tipo B, enquanto a mãe da criança era do tipo A e o Chaplin era do tipo O. Perceba então como foi importante a descoberta do sistema BO, tanto para solucionar alguns casos de paternidade, como também, principalmente, para reduzir os erros na doação de sangue e também no transplante de órgãos. A determinação do sistema BO foi certamente um dos maiores avanços da medicina no século passado. Só que mesmo assim, depois da descoberta do sistema BO, a gente ainda tinha alguns casos, alguns problemas de incompatibilidade sanguínea que não estavam ligados ao sistema BO, mas sim ao sistema RH. E esse foi mais um mistério a ser solucionado pelo grande Landsteiner e os seus colaboradores, e que inclusive será tema de uma próxima videoaula. Moleza, hein? Então nessa videoaula você aprendeu sobre o sistema BO, que é determinado por 3 alelos: o IA, o alelo IB e o alelo Izinho. São 3 alelos que circulam na população, sendo que uma pessoa só irá carregar 2 desses alelos. Lembre-se que a formação dos aglutinogênios A e B depende da presença do antígeno Hzão, e que a ausência desse antígeno nos homozigotos recessivos é responsável pela expressão do fenótipo de Bombem ou falso O. No mais, lembre-se sempre. O lembre-se sempre de agora, ele é mais para te motivar a fazer uma ação social. É para motivar você a doar sangue. Já que doar sangue é mais do que ajudar uma pessoa, é você dar uma nova chance a quem precisa viver. Lembre-se que amanhã quem pode precisar de sangue é você. Por isso assim, ó, bora doar sangue.
Bora ajudar o próximo. Assiste lá o vídeo que eu fiz doando sangue, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito inspirado a fazer esse gesto nobre. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!